falta de compreensão faz a pessoa abordar os temas da santidade como se fossem coisas religiosas, de ritualística religiosa. Isso é um tremendo equívoco, mas um dos grandes equívocos cometidos pelos cristãos novos, né? Novos dessa geração, né? Olham a vida de santificação, né? A vida de mortificação da carne, a vida de combate contra o pecado, como se fosse uma questão religiosa. E aí a gente tem um monte de falsas estrelas, um monte de estrelinhas falsas, estrelinhas gospel, né? Estrelinhas falsas, que ficam usando a expressão religiosidade no sentido negativo e batendo sempre nessa tecla, né? Ah, religiosidade, eu não sou uma pessoa religiosa, religião não salva, eu não quero religião, eu quero Jesus. São estrelinhas gospel. Essas estrelinhas gospel, né, quando elas mencionam esse assunto, é recebido por aqueles que os admiram como toda forma de vida cristã. A Escritura vai usar piedade, a expressão piedade. Piedade não é ter misericórdia de alguém. Ah, tenha piedade de mim. Piedade não é isso. Piedade são atitudes de vida espiritual prática. Piedade é comportamento santificado. Então, esse é o primeiro equívoco. As pessoas, as estrelinhas, falsas estrelas, elas vão abordar a vida religiosa, né? Vão usar a expressão contra a religiosidade no sentido extremamente negativo. Aqueles que escutam vão observar que qualquer tipo de prática espiritual vai ser ritualística e vai ser religiosa. E aí há uma aversão contra isso. O segundo equívoco cometido é por parte dos que conhecem a expressão santificação e extremizam a santificação a tal ponto, né, de que nada é possível realizar de forma coerente. Então você tem que ser uma hiperseparação total do mundo, né, do sistema da vida, e não ter nenhum tipo de conexão com nada, e não pode fazer nada, não pode falar nada, não pode ouvir nada, não pode assistir nada, não pode entender nada. Então você tem que ser um tapado espiritual, né, em que você não tem nenhum tipo de contato com nada do que está do lado de fora, né, de um ambiente controlado, né, de um ambiente controlado. Olha, os muros estão aqui, bem delimitados, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Partiu daqui, meu filho, você já está fora, você já está em pecado, etc. É a hipersantificação. Aí não tem sentido isso. São dois extremos. Ataque à vida religiosa, fazendo que se pense que a vida religiosa é uma coisa ruim, e vamos ver que não é. E do outro lado, um extremo religioso, né, parecendo o dos escribas e dos fariseus, que para não pecar contra o núcleo da lei, criaram cercas ao redor para que a pessoa não se aproximasse de pecar contra o núcleo, que também é um extremo. É um erro, também é um erro, né? Então a gente, em vez de viver no equilíbrio, que é o que o Senhor nos dá, a vida equilibrada, vida coerente, equânime, uma vida, né, espiritual sadia, normalmente a gente acaba desenvolvendo, né, a igreja acaba desenvolvendo ou uma enfermidade ou outra. A enfermidade do pode tudo e a enfermidade do não pode nada, né? São doenças espirituais. Uma é o seguinte: pode fazer qualquer coisa, não tem sentido, tudo é religião, Jesus nos libertou de tudo, você pode tudo, não tem problema nenhum, desde que você ame a Cristo. O outro não pode nada, você não pode nada, não pode fazer, tudo é pecado. Não é bem assim, né? Essa não é a ordem natural, espiritual, sadia das coisas. Nós precisamos compreender melhor a questão da santificação. Então veja,
Hoje, nós precisamos compreender a questão da santificação, né? A santificação é uma consciência. Precisamos entender a consciência da santificação. O que isso significa? Não é um extremo dizer que tudo é religioso, ritualístico, não quero religião, quero Cristo, não quero vida religiosa, religiosidade é farisaica. E o outro extremo, não pode nada, você tem que ser super santo, você não pode tocar nisso, não pode falar nisso, não pode tocar nesse assunto, santidade demais. Né? Tudo que é extremo é prejudicial. Tudo que é extremo provoca doenças. Pessoa que não se cuida ao extremo vai morrer. Né? Aquela pessoa que não se cuida, ele está num extremo, ele não se preocupa. Está num ponto, está no outro. Então, assim, nós não podemos viver em extremos. A primeira frase que eu quero que você compreenda hoje é: a fé cristã, que é a fé em Cristo, não pode ser vivida nos extremos. Não é extremo, não é uma coisa legal. Está lá na ponta. E o outro cara não tem. É um equilíbrio. A fé cristã é um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio entre o espiritual e o corpo, entre a mente e o espírito. Deus não criou você para ser uma pessoa de extremos. Não, é só espírito. Não, ou é só corpo. É só alma. Ou é só o espírito. Não tem nada disso. Você é um ser inteiro, espírito, alma e corpo. Eu creio de forma tricotômica. Outros podem crer de forma dicotômica, que tem apenas o espírito e o corpo. Não importa. Isso não interessa. Isso não é importante. Isso não fere a salvação. Isso não leva ninguém para o céu ou para o inferno. Isso não modifica nada no conjunto da fé cristã. Mas entenda, há o espírito, a alma e corpo. Há 3 dimensões, ou se você crê, 2 dimensões, a dimensão espiritual e a dimensão física. O problema é onde fica a alma, onde ficam as emoções. As emoções não ficam no espírito, certo? Mas tudo bem, independe. Via de regra, a Escritura vai nos dar muito mais peso no Novo Testamento para as 3, espírito, alma e corpo. As pessoas vão fazer jogo de palavra como for. Você não pode pegar a antiga aliança, que não conhecia as questões do espírito, né? Apenas em visões, e achar que lá só aparece 2 palavras. Em alguns casos, em outros casos aparecem 3, mas aparecem 2 palavras. Mas era um entendimento. Ora, Adão conhecia tudo o que sabemos sobre Deus? Claro que não. Abraão conhecia tudo o que conhecemos hoje sobre Deus? Claro que não. Moisés conhecia tudo, mesmo Moisés conhecia tudo o que conhecemos sobre Deus? É claro que não. Está me entendendo? É claro que não. Alguns dos apóstolos sabiam todos os textos que hoje nós temos à disposição? Claro que não. Tem apóstolos que nem sequer viram alguns textos, morreram antes. Então, Deus proporcionou à igreja posterior, né? Deus proporcionou uma riqueza gigantesca que outros não tiveram. O próprio Cristo, pregando, ensinando as multidões, disse assim: olha, muitos gostariam de ter ouvido. Olha como é progressivo. Jesus está presente no mundo, falando lá em Israel para as populações, e ele está dizendo: muitos gostariam de ouvir e ver o que vocês estão ouvindo e vendo e não conseguiram, e vocês não estão dando valor, em outras palavras, e vocês não estão honrando que... Quer dizer, é progressivo. A humanidade antes não tinha Cristo. A revelação de Deus é progressiva à humanidade. Todos nós sabemos disso. Ora, então, o entendimento que as pessoas tinham da antiga aliança não é o mesmo da nova aliança. Progrediu, aumentou, cresceu. E hoje nós temos o conjunto completo. Então nós não podemos tomar, por exemplo, Jó, tomar, por exemplo, Moisés, tomar, por exemplo, Abraão e querer criar uma doutrina em termos de palavras ou de situações da vida daquelas pessoas para os nossos dias hoje, que temos Cristo e que somos a igreja. Temos um entendimento muito mais amplo da linha histórica do que aqueles homens tiveram no momento deles.
Isso não está dizendo que não crê o mesmo Deus, isso não está dizendo que não é a mesma bênção que está na vida da gente, que não é o mesmo Espírito, não, é tudo igual. Mas o conhecimento e a revelação sobre Deus é progressiva. A santidade foi colocada em você no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que você se entregou a Cristo, à vontade de Deus. Aquele dia o Espírito Santo, você não percebeu, mas o Espírito Santo veio morar em você. Então a santidade de Deus veio morar em você. Deus abriu um caminho, uma porta para você se santificar. Certo? Deus não faz o processo sozinho, porque ele poderia fazer. No fim, se Deus fizer tudo, se Deus é responsável por tudo, você não é responsável por nada. Se Deus é responsável se Deus é responsável exclusivamente por tudo, tanto por salvar, como por santificar, como por tudo que você é na vida, então Deus é responsável por suas ações. Se Deus é responsável por suas ações, o indivíduo nunca pode ser condenado. Não, Deus colocou em mim a semente, Deus colocou em mim um instrumento, Deus colocou em mim a ferramenta. E disse para mim, agora usa ela aí, filho. Deus me deu a ferramenta. Né? Porque senão, se Deus fizer tudo, se Deus for, Ele é o que faz tudo, e Ele é responsável por tudo, então eu não sou responsável por nada. Afinal de contas, como Ele pode me condenar? Isso não funciona, isso não é assim, isso é uma falsa noção. Agora, Paulo diz, segundo os Coríntios 7:1, aperfeiçoe. Aperfeiçoando a nossa, eu gosto desse texto, né? Porque algumas Bíblias vai dizer assim, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A Nova Almeida Atualizada vai dizer assim, aperfeiçoando a nossa santidade. Não tem confusão. Se eu souber separar as coisas direitinho, isso não tem problema. O trabalho de Deus é o trabalho de Deus. O trabalho nosso é o nosso. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus também deu, peraí, não é assim. O mesmo Deus que abençoa pela fé é o mesmo Deus que diz assim, ó, se disserdes a este monte. E quem fala? É Deus ou é você? Ok? Então, há sim sua participação. Isso não significa que você se salva. Se você se salvasse, Deus não precisava sacrificar Jesus, o próprio Filho. Não é isso. Agora, salvo, alcançado por Deus, rendida a Cristo, o que eu tenho que fazer? Deitar numa rede, esperar que Deus faça tudo por mim? Paciência. Aperfeiçoando a nossa santidade. Primeiro, você aperfeiçoa a santidade. Como eu aperfeiçoo a santidade, bispo? À medida que eu caminho com Deus, que os dias passam, que os meses passam, que os anos passam, eu tenho que ir eliminando as formas, as fontes e os pontos de pecados em minha vida. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu estou aperfeiçoando a minha santidade. Agora, no dia que eu não ligo mais para isso, que infelizmente é o que acontece com uma geração que nós estamos vendo aí, as pessoas continuam pecando. Está na igreja pecando. Está na igreja fazendo o que não devia fazer. Igreja aqui, reino de Deus. Está me entendendo? É uma luta sim, é cansativo sim, em certo sentido para a vida acostumada ao pecado é ruim sim. No primeiro momento, depois você se acostuma a lutar e a vencer. Ora, eu me entreguei a Cristo. Vamos imaginar, 30 anos. Ora, se eu peco mais hoje do que antes, então tem algum problema. Agora, se eu peco menos, se os itens de pecado em minha vida diminuem a cada ano que passa com Deus, poxa, eu estou progredindo, eu estou aperfeiçoando a minha santidade. Isso em todos os sentidos, no que fala, no que pensa, no que vê, no que escuta, no dia a dia, nas relações pessoais.
Na igreja. Ela está na igreja, não peca? Claro que peca. Ah, vai ser jogado fora? Não, filho. Vamos caminhando no processo da santificação. Vamos aperfeiçoando isso aí. Tem que melhorar. Aí, nesse sentido, essa expressão serve. Eu não gosto muito dela, mas essa expressão serve. Precisa melhorar. Aperfeiçoar é melhorar. Aperfeiçoar é melhorar. Deus abençoe você. Fique na paz.